Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Os Melhores CHROs do Brasil. Eu sou Camila Patti e hoje eu converso com o Bruno Zarf. Ele é vice-presidente global de Pessoas e Performance do Grupo Stefanini e é destaque da nossa lista. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Bruno, você tem formação em engenharia elétrica. E começou a carreira na área de operações. Como que foi essa transição até você chegar no RH? Olha, eu passei boa parte da minha carreira dentro da operação, e eu sempre tive um olhar muito crítico para o cuidado com as pessoas, né, sempre tentar equilibrar aquilo que a gente precisava dos nossos colaboradores com aquilo que a gente entregava de proposta de negócio. Então, quando surgiu uma oportunidade dentro da empresa, que eu trabalhava, o então CEO me convidou para que eu pudesse trazer um pouco mais desse olhar do negócio para dentro da área de pessoas e para dentro do RH. Então foi muito essa conexão entre conseguir traduzir aquilo que a empresa precisa e aquilo que as pessoas precisam, que acabou me levando para o RH e que me direcionou então os últimos anos da minha carreira. Legal. E o que da sua formação em engenharia você ainda usa hoje na gestão de pessoas? Eu acho que bastante coisa, porque a engenharia, ela traz uma forma de raciocínio, né, a busca, incessante por você tentar fazer melhor, a forma de raciocínio que equilibra bastante número, equilibra a gestão, consegue trazer um pouco de olhar de negócio. Então, hoje, dentro da área de pessoas e performance, eu tento buscar bastante esse equilíbrio entre como é que a gente consegue conduzir um negócio com as coisas que são importantes, de fato, para ajudar a mexer o ponteiro, porque quanto mais uma empresa cresce, mais oportunidade ela gera para as pessoas, mais oportunidade ela gera de desenvolvimento, junto com o olhar de engenharia que vai trazer o número, a assertividade, né, o pragmatismo também de tentar buscar de forma incessante aquilo que é melhor, de novo, tanto para as pessoas quanto para o negócio da empresa. Ah, que interessante. Você tem passagens pela Neo Energia, IP, Cruzeiro do Sul. Conta pra gente, como que essa trajetória te ajudou a chegar à vice-presidência global da Stefanini? São experiências muito complementares, né, então, quando a gente olha uma empresa do setor de energia, uma empresa do setor de educação, outra do setor químico barra limpeza, né, uma empresa que está muito presente no varejo, e elas trazem olhares muito complementares sobre o como é que a gente consegue, quais são as dificuldades que a gente enfrenta, quais são as necessidades de mudança, de treinamento, de olhar e essa aproximação, né, entre como é que eu consigo, através desta cadeira, ajudar a fazer com que as pessoas que estão, seja na área de vendas, de operações ou o final, né, o nosso negócio final seja entregue com qualidade. Então eu acho que de uma forma geral, são experiências muito diferentes que me fizeram ter essa experiência que vai complementando, então ela vai te gerando cada vez mais insumo para aí poder, usar hoje no Grupo Stefanini. E qual que foi a primeira mudança concreta que você promoveu assim que você entrou no grupo Stefanini? Olha, acho que tem uma caminhada longa, acho que são várias coisas que a gente vem trabalhando no grupo. Eu acho que tem um destaque principal, que pode parecer pequeno, mas ela já dá o drive de muito do que a gente está discutindo, né. Quando a área de pessoas, ela passou a incluir o tema de performance. Então, é uma filosofia que a gente fala muito lá dentro, né, não é performance a qualquer custo, mas também não é pessoas a qualquer custo. A gente tem um equilíbrio muito interessante entre como é que eu consigo fazer com que a empresa utilize melhor os recursos, com que a empresa cresça, e aí a partir daí gere oportunidade para as pessoas. Eu costumo dizer que teve uma época, né, que às vezes você falar de performance dentro da área de pessoas parecia um negócio, eh diferente, né. E eu acho que, o pêndulo não tem que estar nem de um lado nem do outro, então a gente consegue achar um caminho que dentro do negócio da empresa hoje, é um caminho de respeito, é um caminho de desenvolvimento, é um caminho de traçar, né, o melhor caminho pro grupo, através com a ajuda da área de pessoas. Então, no momento que a gente está hoje, que a gente fala muito de inteligência artificial, que a gente fala de toda a transformação que tem no grupo, né, como exemplo, eu tenho falado bastante que
a tecnologia ela muda muito rápida, e às vezes ela muda mais rápido do que a nossa capacidade de absorver, treinar e gerir todo o conhecimento, né. Então nosso desafio hoje, por exemplo, é como é que eu gero, segurança para as pessoas num ambiente que seja absolutamente, inseguro, e não inseguro porque a empresa não é segura, mas com essa mudança de tecnologia que a gente vem passando, é natural que você sinta, né, a velocidade com que as coisas vêm acontecendo. E elas vão continuar mudando e a tecnologia vai continuar evoluindo. O nosso papel é conseguir administrar bem os times, conseguir trazer a parte de educação, desenvolvimento, fazer com que os agentes de IA trabalhem junto com a gente, né, que são desafios novos que a gente tem para enfrentar. Uma marca sua é a liderança de RH 4.0. Nesse sentido, o que mais diferencia o RH que você encontrou do RH que existe hoje no grupo? Olha, eu acho que o principal, eu gosto de falar bastante disso, né, eu gosto de enxergar o resultado final, né, eu gosto de olhar e dizer: "Olha, a partir destas ações, o quanto que a gente melhorou como grupo, melhorou como negócio, né, quais são os resultados que a gente entregou". Eh, a gente vê muita gente já trazendo uma parte analítica bastante interessante para dentro do RH, mas ainda ter o indicador não significa muita coisa, né. Então hoje a gente tem indicadores que de fato se conectam com o negócio, que mostram ali no final do mês o quanto a gente conseguiu, o quanto as nossas ações contribuíram para o crescimento. A gente o foco principal, ele é dentro de tecnologia, né, trazer a inteligência artificial não só para os nossos clientes, mas também internamente, né. Então a área de RH hoje, eu brinco, eu falo que: "Olha, para a gente transformar a cultura de uma empresa, a gente já faz inteligência artificial há 14 anos no grupo, mas para a gente transformar uma empresa dentro dos 35.000 colaboradores espalhados em 46 países, dentro de 7 unidades de negócio, nós temos que ser exemplo", né. Então nós temos que saber usar, provocar, entender, gostar dos resultados, diminuir a distância de conhecimento entre as pessoas e encorajar as pessoas para que elas usem cada vez mais. O Grupo Stefanini é uma consultoria tech global, né, com foco na transformação digital. Como que a IA é usada na prática no RH? Olha, a gente tem uma série de exemplos, acho que eu vou te dar 2 exemplos que são, ou 3 exemplos, são os que eu gosto mais, né. O primeiro, de novo, dentro das 35.000 pessoas que a gente tem no grupo em 46 países, é natural que a gente tenha uma complexidade muito grande. Seja salarial, trabalhista, de informação, o que que você como é que cada país trabalha dentro da sua realidade local. Então, a gente tem uma inteligência artificial que ela interage com os nossos colaboradores. Só no ano passado foram mais de 290.000 atendimentos. Eh, desses 290.000 atendimentos, o que a gente chama de NPS, né, a tratativa, a avaliação dos colaboradores com relação ao atendimento, ela vem se tornando crescente, e a gente tem investido bastante para que ela seja uma ferramenta para que as pessoas usem cada vez mais como seu, assistente pessoal do RH, né. Então eu acho que isso é um ponto bastante interessante. O segundo, que eu acho muito legal de falar, é a gente tem um programa que chama Embaixadores de IA. Por quê? Eh, porque a gente tem que fazer com que as nossas pessoas também compartilhem muito do conhecimento que elas vêm gerando no dia a dia, nas atividades, nos clientes e etcétera. Então a gente acabou de terminar uma semana de IA, a gente tem mais de 2.000 embaixadores dentro do grupo. Dentro dessa semana de IA, a gente discute tudo que vocês podem imaginar, desde como eu uso ele no RH, como eu uso, em cada uma das nossas 7 unidades de negócio, até como eu faço para desenvolver cada vez mais, encorajar cada vez mais as pessoas, né. Então acho que essa é a segunda. E a terceira, que é super bacana, nós temos uma plataforma, né, que chama Sai. Essa plataforma, ela tem lá dentro diversos, né, prompts que são usados, mas que a gente também pode criar os nossos assistentes, agentes que podem auxiliar nas nossas tarefas diárias. Então, uma das áreas que usa massivamente, que a gente tem um orgulho enorme, é a área de recrutamento e seleção.
Aqui tem um ponto importante, a área de recrutamento e seleção, sempre a escolha final é nossa, é do ser humano, é do líder da área, mas tem uma fase intermediária, hoje a gente fala em contratar entre 10 e 15 mil pessoas por ano. Então, para você trilhar currículo, triar currículo, para você poder fazer buscas mais assertivas, para você poder ter um relacionamento melhor aí dentro da empresa, com os clientes dentro da empresa, a gente usa bastante a inteligência artificial e muitas das quais foram criadas já pelas próprias recrutadoras. E onde que você acha que a inteligência artificial gera mais valor? É no recrutamento, na retenção ou na produtividade, ou nos 3? Eu acho nos 3, assim, é na cadeia inteira. Tem uma reflexão interessante que conversando com o Fábio Caverzan, que é o nosso executivo responsável por toda a parte de tecnologia do grupo, a gente estava dizendo o seguinte: imagina que alguns anos atrás, né, a gente não tinha internet, né, a gente talvez não tinha WhatsApp para se comunicar. Hoje, quando eu olho, né, eu não sei se eu consigo mais imaginar o meu dia sem internet, sem um WhatsApp. Então, ele melhorou a sua comunicação, ele melhorou a sua ferramenta de busca. Claro que tem que ter um filtro e dizer assim: talvez eu tenha mais coisa do que eu precise, talvez eu tenha informação que não tenha a qualidade que deveria ter, né? A gente vê aí uma série de coisas acontecendo. A inteligência artificial daqui a alguns meses, ano, ela vai ser igualzinha. Os agentes de IA vão seguir a mesma linha, né? Em um pouco tempo, a gente não vai lembrar como a gente fazia antes de ter conhecido a tecnologia. Então, acho que é um processo super natural. Muito se fala de um risco do RH ficar muito tecnológico e menos humano, né. Você citou que as decisões, em última instância, são humanas no Sim. grupo Stefanini. Como que vocês equilibram isso? Ah, eu acho que esse é um ponto, assim, super importante, porque eu acho que nada substitui a interação humana. Então, humanos interagirem com humanos. Então, a gente tem o papel da business partner, que é um papel humano, né? Nós temos conversas com as pessoas que elas vão continuar acontecendo. A gente tem treinamento de liderança que vai continuar sendo, lógico, hoje a gente tem plataforma, etc., mas o mais eficiente continua sendo a relação humana. E a inteligência artificial ela vai servir para temas que são, ajudem a gente a liberar espaço para o que o ser humano, né, realmente gosta de fazer e tem a sua habilidade. Ela vai ajudar a gente a fazer, busca mais complexas, ela vai ajudar a gente a ganhar mais tempo e ganhar mais ritmo, ela vai ajudar a liberar um pouquinho da agenda, mas eu acho que a principal palavra que eu tenho usado é: a gente vai chegar num ponto de equilíbrio, né. Então, nem tanto no hype, que vai, né, todo mundo desaparecer, porque só vão existir inteligências artificiais, mas também ao contrário, aquele que não utilizar, não aprender, não souber, trabalhar naturalmente com a inteligência artificial, é como hoje você dizer que não usa a internet e não usa um WhatsApp na sua comunicação do dia a dia. Então, de fato, vai acabar ficando para trás. E o Brasil, ele vive uma escassez de talentos. O que que realmente funciona hoje para atrair e reter pessoas, na sua opinião? O Brasil vive, e eu acho que tem um descasamento razoavelmente grande entre o que a gente vê, na formação e os desafios do dia a dia, né, das empresas. Acaba que boa parte desse desenvolvimento fica a critério das empresas. A gente tem feito, cada vez mais agora a gente tem olhado 4, eh, diferentes linhas de avaliação e de desenvolvimento para cada pessoa, né, que a gente recruta. Então, olha, a capacidade de aprender, né, ela tem que ser grande. Eu não preciso que a pessoa esteja pronta, mas ela tem que estar aberta ao aprendizado, né. O pensamento crítico, porque à medida que você vai usando cada vez mais a tecnologia, você precisa entender como usar, entender o que perguntar, entender se aquilo que ela está te trazendo de resposta é aquilo que você precisava. Então, a gente não pode correr o risco de virar o copia e cola e eu nem olhei o resultado, né. E principalmente a gente tem procurado bastante gente que desafia o que a gente chama que é o mindset AI first. Por quê?
ela não precisa saber o que é o Mindset AI First, mas a gente precisa ter a humildade de reaprender a escrever os nossos processos, as nossas pessoas de novo. Então, essa é uma são características que a gente busca, né, cada vez mais nas pessoas. E aí, claro, né, as empresas têm que trabalhar, têm que desenvolver, têm que criar o ambiente para que essas pessoas fiquem. Eu costumo dizer que quanto mais a gente evolui, mais a gente cresce, mais oportunidade tem. Quanto mais oportunidade tem dentro das empresas, mais as pessoas escolhem ficar e traçar o seu caminho ali dentro. Então é isso que eu tenho apostado bastante. E o que que mudou na forma de lidar com as novas gerações no trabalho? Eu acho que a gente, eh, precisa cada vez mais aprender com elas, né. As novas gerações elas não trazem vícios, né, que a gente tem do passado, que são vícios diferentes, por exemplo, dos vícios que, eh, a geração anterior tinha. É uma geração diferente, tanto em consumo quanto em comportamento. Imagina que a gente vem de uma pandemia, né, de alguns anos de home office, de repente a gente está discutindo se volta ao escritório, e aí, em algumas conversas, né, eu ouvi de uma dessas pessoas, isso já há 2 anos atrás, falou: "Mas voltar, eu nunca fui para o escritório", porque durante a pandemia ela terminou a faculdade em casa, o emprego dela era home office, e a gente, né, começou a discutir, dizer: "Olha, mas ela vai voltar para onde se ela nunca nem foi para um escritório, né?". Então eu acho que a gente tem que aprender um pouco, de novo, né, que existe um equilíbrio, mas que essa turma que já vem muito mais conectada, muito mais digital, eles também têm uma forma de raciocinar e de entregar diferente, né. Então a gente tem que evitar com que os atritos aconteçam dentro da empresa para que elas possam desenvolver o papel delas. Tem gente que fala: "Olha, essa nova geração, não quer nada com nada", não é o que a gente tem visto, tá. A gente tem visto gente muito dedicada, apaixonada por tecnologia e dispostas a fazer a diferença. Ao longo da sua carreira, né, no grupo Stefanini, que você está desde 2023, é isso? Isso. Teve alguma decisão difícil ou impopular que você teve que tomar como líder? Olha, eu não diria impopular, eu diria que decisões difíceis a gente tem quase todos os dias, né. Eh, a Stefanini ela se reorganizou em 7 unidades de negócio, então antes a gente tinha uma distribuição, uma organização bastante diferente do que o que a gente tem hoje. Junto com a evolução do negócio, a evolução da tecnologia e aquilo que a empresa quis dar foco ou quer dar cada vez mais foco, a gente se reorganizou nessas 7 unidades de negócio. Essa reorganização, ela passou por muita conversa, muita mudança. Nós tínhamos antes um ecossistema de venture que entrou para dentro do negócio definitivamente. Então, essas ventures passaram a integrar cada vez mais o movimento que a gente está fazendo. Então, acho que essa foi uma das mudanças mais complexas, mas que trouxe muito mais leveza e velocidade pro negócio. Que você ainda quer construir na sua carreira, né? Chegou ao posto de VP global de um grupo gigante. Quando você pensa em futuro, tem alguma coisa que você ainda quer fazer? Olha, eu acho que, a minha resposta é muito o que eu quero pra mim é um pouco do que eu espelho do que eu quero para as pessoas, né. Eu gosto muito de trabalhar no grupo, na Stefanini. Eu acho que a empresa, quanto mais ela cresce, quanto mais ela se desenvolve, quanto mais global ela fica, maiores são os desafios, né. Nós temos um grupo hoje de 35.000 pessoas, eh, com desafios e com alegrias e com bastante coisa para resolver todos os dias. Eh, eu acho que à medida que o grupo cresce, eu cresço, e aí junto comigo cresce a minha família, crescem meus amigos, crescem outros profissionais do grupo. Então para mim é lógico, né, que, todo mundo, né, acho que as pessoas buscam a aspiração de crescer, um pensamento, que cada vez você possa fazer mais e melhor, mas eu podendo, gerar um pouco mais de oportunidade para as pessoas, retribuir um pouco mais aquilo que retribuíram para mim, aquilo que ofereceram para mim durante a minha jornada,
para mim já é e trazer junto, né, minha família, trazer junto os profissionais da empresa, acho que para mim já é um símbolo de sucesso. E para terminar, você pode compartilhar com a gente algum aprendizado recente que você teve? Pode ser uma ideia, um livro que tenha influenciado a sua visão de liderança? Eu acho que sim, tem um livro, ele chama Mindset, ele não é um livro novo, se eu não me engano ele é de 2005, 2006, mas ele fala por que ele fala de mindset? Porque ele fala do pensamento fixo, né, da que nós podemos ter e daquele de crescimento, né. Então, o modo com que nós vamos encarar os nossos desafios e o modo que a gente vai encarar toda essa complexidade, toda essa transformação, toda essa mudança, é o que vai gerar para nós, né, como profissionais, e para nós como líderes e para nós como família, o futuro. Então, a gente pode estar estagnado ali, achando que tudo é uma bobeira, né? A gente pode estar no que a gente fala, né, que é o hype, achando que o mundo vai acabar, ou você pode estar olhando e dizendo assim: eu preciso me reaprender. Tudo aquilo que eu aprendi até 5 anos atrás, eu preciso reaprender. Preciso reaprender o que é ser líder, preciso reaprender o que é ser líder de pessoas e agentes, preciso reaprender o que é uma liderança dentro de um momento como está agora, e eu preciso passar isso para as pessoas, né? E no nosso caso ainda, nós temos mais de 2.000 clientes, então a gente ainda precisa chegar até os nossos clientes. Então, eu acho que a resposta ela vai bem por aí. Obrigada, Bruno. Foi um prazer conversar com você e parabéns. Imagina, eu que agradeço, assim, para mim é uma honra poder fazer parte dessa lista, poder ter sido escolhido e reconhecido. Eu acho que isso faz com que a gente tenha mais energia ainda para continuar seguindo e trilhando o nosso caminho. Legal. E para você que acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima.